pensar um pouco sobre a primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Para mim, algumas epístolas são bem atuais para o século XXI, e esta epístola é uma delas, como também Gálatas, Tiago também poderia ser, embora não é de Paulo. São epístolas bem precisas para tratar problemas nos dias de hoje, no século XXI. E esta primeira epístola aos Coríntios, Paulo escreve a uma igreja que precisa de orientações em diversas áreas da prática cristã. A epístola aos Coríntios é reivindicada por o próprio Paulo nos primeiros capítulos e no final, e há referências pessoais e históricas que se harmonizam com o relatório que foram preservados por Lucas no livro de Atos. Aqui alguns textos para conferência, se você achar importante de conferir estes dados. 1 Coríntios concordam com as condições sociais, culturais que se tinham em Corinto quando o livro foi escrito. É uma cidade bastante interessante e cheia de desafios. Podemos dizer que seria uma grande cidade como São Paulo, Rio de Janeiro, Nova York, enfim, algumas grandes cidades do nosso mundo que, pelas suas características, são bem parecidas. Nesta epístola tem a marca de integridade, é uma maneira natural de tratar da matéria, que seria muito difícil de ser forjada, porque Paulo trata de temas eclesiológicos dentro da igreja, cultuais, dos cultos, da prática moral, da ressurreição, enfim, há vários temas que vamos tocar logicamente por cima, mas que mostram que é o estilo de Paulo, que é Paulo que está por trás desta epístola. É uma epístola com 16 capítulos e praticamente cada capítulo trata de um problema da igreja e Paulo tenta dar alguma solução. A sua origem, porque se dá essa carta, já vamos tocar neste assunto. Mas é muito interessante observar os ensinos paulinos para aplicar nos dias de hoje. Os acontecimentos que resultaram para escrever 1 Coríntios foi quando Paulo soube que existia imoralidade em Corinto. Lá no capítulo, no início do texto de Corinto, você, ao ler, Paulo vai usar uma frase bastante interessante que diz: já em carta vos escrevi. Isto é chamado como sendo uma carta prévia, que não é reconhecida como inspirada, portanto não foi preservada, nós não sabemos. Há algumas teses, algumas teorias que seriam um pedaço de 2 Coríntios capítulo 7, mas isso não é a palavra final. Mas o que há sim é que Paulo tenha escrito, antes de 1 Coríntios, uma carta que é chamada como carta prévia, que está ali no capítulo 5, quando ele diz que em carta já vos escrevi, lá no capítulo 5, versículo 3 aproximadamente. E outra razão também, ou outra fonte que Paulo usou, foram os membros da família de Cloé. Em uma carta informa o apóstolo Paulo da desordem que há. Então, com certeza alguém levou essa carta. Cloé deveria ser alguém de uma família importante, e então ele decide escrever essa carta para orientar a igreja que estava precisando de algumas orientações para práticas cristãs. Uma vez comentada essa carta de Cloé, então Paulo escreve, manda essa primeira carta
para tratar desses problemas. E não somente essa carta, mas também Timóteo vai estar tratando dessas questões que estão mexendo na vida da igreja. Esta carta é uma carta escrita em Éfeso, possivelmente, e ele pode ser conferida lá em 1 Coríntios 6, 8, com Atos 19. Esses textos você poderá analisar e ver a compreensão, não somente intelectual, mas espiritual, que você possa ter, como que estas experiências paulinas e de orientação pode ajudar a igreja de hoje. Então, parece que 1 Coríntios foi escrita dentro de um ano antes da partida de Paulo de Éfeso, e há indicações que Paulo deixou Éfeso antes do que planejava. Considerando todos os fatores, parece que ela foi escrita no ano 54 ou 55 depois de Cristo, ou era cristã, era comum, como alguns chamam. Então, esta carta é uma carta bastante importante para a vida prática da igreja. Talvez uma das cartas que Paulo trata mais questões específicas de casamento, de julgamentos nos tribunais, enfim. Então, é importante que nós saibamos aplicar os ensinos paulinos à realidade de hoje. A igreja em Corinto estava numa cidade muito comercial, era uma igreja, ou era uma cidade, um centro comercial, era rica, uma cidade poderosa financeiramente, e ela ajudava a outra cidade porque era um ponto principal da Grécia, ou a principal cidade da Grécia em várias situações, em vários pontos. Foi um centro comercial marítimo e terrestre com estrangeiros de todas essas partes passando pelas suas ruas. É muito interessante esta indicação de estrangeiros de todas essas partes passando pelas suas ruas, pela situação do dom de línguas, porque eram tantas as cidades, ou melhor, todos os países, né? Tantos estrangeiros, tantas línguas, que este dom se tornou necessário para que a igreja, ao receber os visitantes, Deus usasse alguém com os dons espirituais, com o dom de língua, para transmitir a mensagem de forma compreensível. É mais ou menos o que aconteceu em Atos 2. Em Atos 2 é uma situação diferenciada, evidentemente, mas aqui também precisa ser compreendida nesse aspecto também, desta cidade que vive com muitos estrangeiros de todas as partes do mundo. A sua condição moral e espiritual era extremamente imoral. A cidade de Corinto, aliás, era uma cidade onde o vício e a imoralidade ele era significativo. Havia uma palavra que era dita como korintiazomai, que significava praticar a imoralidade. Em outras palavras, se você quiser xingar alguém de imoral, era só de chamar korintiazomai, que significava exatamente isso, praticar imoralidade. Outra das marcas dessa cidade que havia o templo de Afrodite, que abrigava 1000 prostitutas, e que ele foi destruído. Nesse templo nós temos o que? A prática da imoralidade sexual e religiosa. O templo de Afrodite abrigava 1000 prostitutas, e ali se praticava o sexo mais à vontade, de forma religiosa. As sacerdotisas que estavam no Acro Corinto eram sacerdotisas sexuais.
Este ponto é importante para você entender alguns ensinos sobre sexualidade no texto de Corinto. Tá? Por exemplo, um texto muito chamativo é quando Paulo fala assim: quando você se une a uma prostituta ou quando você se une ao Senhor. São dois termos com conotações religiosas. Então, é a chamada prostituição sagrada. Tá? Então, há que considerar este ponto na interpretação. Tá? Não é uma prostituição, vamos pensar, comercial, mas uma prostituição religiosa. Não é que uma é melhor ou pior que a outra. Ambas, diante de Deus, são transgressões da sua vontade e da sua santidade. Mas a questão é importante para entender melhor os textos desse contexto sacro-religioso da prática da sexualidade. O propósito da carta são exatamente para corrigir práticas errôneas, inclusive, já falado, imoralidade, divisões entre irmãos. Paulo fala dizendo que alguns estão dizendo: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, e outros que são mais espirituais dizem: não, eu sou de Cristo. Processo no tribunal contra os crentes. Há também problemas nos cultos sobre as ceias, sobre dons. Na ceia do Senhor ele ficava bêbado. É muito interessante o contexto da ceia, porque eles se reuniam exatamente para se alimentar. Não é somente como nós fazemos dominicalmente, eles faziam um jantar. E o que acontecia? Os trabalhadores que trabalhavam até tarde, eles chegavam para comer, se alimentar, e não tinha alimentos. Quem chegou primeiro, que eram os patrões, os ricos, as pessoas que não trabalhavam, a alta sociedade silvestre, né? Mas havia alguns mais poderosos. Então eles chegavam primeiro e se alimentavam, comiam o pão, bebiam o vinho e se embriagavam. E quando à tarde chegava aqueles mais pobres, os trabalhadores, eles ficavam assim se alimentar. E isto Paulo tenta corrigir. Então não é uma questão bem cultural mesmo. Então, quando você analisa esse texto à luz da sua cultura, ele fica muito mais ricos na exposição bíblica. Para corrigir ideias erradas, no capítulo 15, sobre a ressurreição, e para encorajar o levantamento da oferta para Jerusalém. Lembra-se que Paulo está correndo nas igrejas, ou visitando as igrejas, para levantar ofertas para os crentes em Jerusalém, que possivelmente tinham vendido tudo, entregado tudo e hoje estavam passando necessidade. Na minha perspectiva, possivelmente foi uma falta de administração. Alguém não soube fazer como José no Egito, administrar bem esses recursos para não faltar dinheiro. Mas eu creio que não é uma prática errada. Então, é uma prática que deve ser bem administrada. Então, desta maneira, então, Paulo agora tenta ajudar as igrejas em Jerusalém que estavam sem recursos. Esse é o propósito da carta. Temos também peculiaridades. 1 Coríntios é uma epístola mais aprovada do Novo Testamento, sendo de Paulo, bem mais e com sua integridade. É um ensino em grande parte moral e prático, com mínimo conteúdo doutrinário. Talvez 1 Coríntios 15 é um texto mais doutrinário, onde se fala sobre a ressurreição dos mortos, ou a ressurreição dos corpos, que é um ensino apostólico, paulino e de Jesus. Mas que, lamentavelmente, aqui eu faço um adendo, lamentavelmente nós trocamos a ressurreição do corpo pela ressurreição ou a imortalidade da alma. A pregação do evangelho original, vamos colocar assim,
é a ressurreição do corpo e não a imortalidade da alma. Então, a ressurreição do corpo é para valorizar o corpo humano, e entendermos de que a morte de Jesus também foi corpórea, física e corpórea. Ele vivenciou a sua vida e morte no corpo para a nossa redenção. Somente 1 Coríntios trata extensivamente ou intensivamente também os assuntos como línguas. A ceia, há explicações bastante importantes. Claro que nós temos hoje divergências denominacionais com relação a estes temas. Porém, é importante você tomar uma postura, um lado, vamos colocar assim, de que você vai entender que línguas é um dom para hoje, ou eles cessaram, enfim. É algo bem pessoal, bem da sua denominação. Então, isso não nos faz melhor ou pior, e nem tampouco vai abrir ou fechar a porta da ressurreição. E por último, há o texto de 1 Coríntios 13, que já tem sido cantado em prosa e verso, como se diria, tanto nas igrejas como fora do contexto eclesiástico. Este poema tão lindo sobre o amor, e que em diversos lugares é usado, especialmente nos casamentos e em outras práticas amorosas, para exaltar o amor entre pessoas. É muito interessante este texto, porque é um desafio a entender o que é e a prática do amor. Muito bem, então nós terminamos nossa epístola de 1 Coríntios, e espero que tenha sido de um bom proveito, e que Deus continue te abençoando nesta caminhada de aprender um pouco mais sobre as Escrituras Sagradas. Deus te abençoe, um grande abraço.